Olá, você que está acompanhando ao vivo a TV Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, dia 13 de março. Eu sou Guilherme Dorigatti e agora vamos acompanhar a previsão do tempo. Eu disse que era rapidinho, eu estava de volta. Vamos acompanhar agora essas informações direto com o Francisco de Assis Diniz, meteorologista, consultor em clima, está aqui conosco por vídeo. Assis, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, bom dia que você nos assiste aí Notícias Agrícolas, tudo bem? Uma satisfação aí para a gente conversar aí sobre as condições de tempo e clima para o lado da agricultura, né? O lado agrícola, o lado agropecuário como um todo, né? Que é uma atividade muito forte aí do país e os agricultores precisam muito dessa informação, principalmente ali entre Minas e a Bahia, com parte do Goiás com Tocantins, vem sofrendo aí com a estiagem, né? Já prolongada. Algumas localidades já passam aí de 40 dias sem chuva, 50 dias sem chuvas, né? E precisa muito dessa informação que deve acontecer pela frente. Beleza? E a S, justamente nesse cenário que você estava destacando, né, tem algumas regiões que vêm sofrendo com essa falta de chuvas nos últimos dias. Vamos mostrar como é que está essa situação neste momento. Tem algumas regiões chovendo bastante pouco ou quase nada, né? Exatamente, né? Como, por exemplo, Mato Piba tem chovido bem, né? Muitas regiões, né? Mato Grosso também tem chovido bem, né? Algumas áreas ali também do Tocantins, da parte norte e meio centro, tem chovido bem, mas outras áreas não. Paraná deu uma melhorada mais na chuva, né? O interior de São Paulo também não está bem. Aqui são as imagens satélite meteorológicas, né? As últimas agora, das últimas horas, né? Praticamente aí as mais recentes, vamos dizer assim, né? O satélite GOES estacionário 16, nos mostra exatamente que o sistema frontal está meio desorganizado ali na região sudeste, né? Entre Minas, São Paulo com Rio de Janeiro, né? Mesmo assim, mais no decorrer do dia, decorrer da tarde para a noite, organiza melhor devido aí à alta liberação de calor latente, né? Favorece mais também a convergência de umidade pegando mais na região e aí dando melhores condições de chuva. Mas a gente vê que tem umas boas convergências de umidade vindo aqui da parte norte, especialmente pegando aqui quase do Maranhão com Pará, passa pelo centro do Brasil, né? Especialmente Mato Grosso, e aí vai um pouco ali para São Paulo, com o Rio de Janeiro e sul de Minas. Mas se a gente for ver as condições de chuvas, como é que está a situação, né? Vamos ver aqui as últimas chuvas aí de 5 dias da semana até ontem, né? Os últimos 5 dias até ontem, o acumulado de 5 dias, a gente vê que a parte norte aqui tem chovido bem. Pegando ali do norte do Ceará, passa pelo norte-centro do Piauí e do Maranhão, as chuvas ali, mais ou menos, algumas localidades chegaram a 200 milímetros, né? Mas aqui no Maranhão, chuvas daí de 60 até 100 milímetros, 150 milímetros também, né? Norte do Tocantins também, chuvas aí de 50 até 80 milímetros, né? Mas a gente vê que tem um buraco grande aqui, né? Vindo da Bahia, com parte sul do Piauí, ó, passa pela parte sul do Tocantins, pega parte do Goiás, vem para Goiás, vem para Mato Grosso do Sul, vem para São Paulo e oeste também do Paraná, nessas regiões aqui da parte sul, né, Mato Grosso do Sul com São Paulo e Paraná, muito irregular com chuva, né, e nessa parte aqui do Minas Gerais com a Bahia vem seco aqui, há mais de 40 dias sem chuva, né, nessas regiões. Também pega o Espírito Santo, vem seco também, algo aí de uns 30 dias sem chuva na região. Tanto se eu der jogar aqui 30 dias, você vai ver que quase não vai ter diferença, né? Fica um buraco grande aqui também, ó. Parece algumas chuvas pontuais aqui em algumas áreas, mas muito fraca, né? Algo de 10 milímetros, né? Mas, em geral, não teve chuva nessas regiões, não. E vem, pega até Rio de Janeiro e também parte do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, aliás, eu falei errado, né? O Espírito Santo tem dado umas chuvas boas aí, até na semana atrasada, né? Choveu aqui, os ventos estavam transportando muita umidade do oceano, choveu algo aqui mais ou menos aí dos 50 até 100 milímetros aqui no Espírito Santo, né? Deu uma secada mais agora nos últimos dias, na última semana que secou. Vamos ver agora as condições de chuva para como é que fica pela frente, né? Aqui a previsão de chuva acumulada dos próximos 10 dias até o dia 22. Primeiros 10 dias aqui, né? Até o dia 22, a gente vê que o sistema frontal aqui, ele vai ficar mais ou menos meio estacionário aqui, né? Entre São Paulo com Rio de Janeiro e Minas.
e está causando boas chuvas aqui, principalmente Minas com Rio de Janeiro, né? Volume de chuvas bem significativos aqui, de até 150 milímetros. Também boas pancadas de chuva devem ocorrer no interior de São Paulo, está seco, né? Volume de chuva de 60 a 70 milímetros em algumas áreas. E também boas chuvas devem ocorrer também no Paraná, de 50 até uns 70 milímetros, né? A gente chama atenção aqui no Rio Grande do Sul, fica o buraco novamente aqui sem chuva para os próximos dias. Ainda continua sem chuva aqui também entre a Bahia e Minas, né? Mas, porém, começa a mudar o tempo, dá uma melhorada aqui na parte oeste da Bahia. Região ali de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, então deve ter chuvas ali pelo menos aí dos 40 a 70 milímetros na região. E também aumenta a chuva aqui para o Mato Piba, né? Sul do Piauí, sul do Maranhão, mais para o Tocantins também, onde estava seco. Melhora as condições de chuvas aqui para o Goiás, Distrito Federal, e também aqui nessa região que está vamos dizer assim, muito seco também, entre a região de Unai com Arinos, Buritis ali, né? Vem sofrendo muito ali, perdas ali com a segunda safra, né? Aí dá uma melhorada também aqui nessa região, começando a chover. Pelo menos chover aqui nos próximos 10 dias, algo dos 50 milímetros, né? 40, 50, já começa a safar alguma coisa aqui, salvando mais alguma coisa. Mas a gente vê que o centro do Brasil como um todo, né, ainda permanece com boas condições de chuvas. Agora, se a gente for mais 5 dias, né, vamos aqui até o resto, quase o final do mês, até o dia 28, né, você vê que aumenta mais a chuva, o volume das chuvas aqui no Mato Piba, norte daqui do Tocantins com o sul do Maranhão, o volume de chuvas aqui de 250 a 300 milímetros, né, nos próximos 15 dias. Muita chuva deve ocorrer aqui. Também aumenta mais a chuva aqui no Mato Grosso, né, volume de chuva de 150 milímetros em 15 dias. Isso aqui, de 15 dias agora de março, dá mais que a climatologia aqui. Também aumenta bem a chuva aqui no sul do Goiás, né, volume de chuvas que passam de 150 milímetros. E também aqui no sul de Minas, com parte Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, né? O volume de chuvas também passa aí de 150 milímetros na região. Então, vai dar uma boa melhorada aqui também, aumentando bem as chuvas aqui entre sul de Minas, São Paulo, Rio, né? Passando pelo centro do Brasil. Aumenta mais um pouco aqui a chuva no Goiás, Distrito Federal. Mas a gente vê que na região aqui de noroeste de Minas ainda não está dando sinal de aumentar bem a chuva ainda, né? Permanece mais ou menos aí quase como está, né? E ainda fica o buraco aqui entre Minas e a Bahia, né? Vai ter chuva, mas vai ter chuva de menor intensidade, né? Eu creio que isso aqui vai aumentar mais as chuvas aí no decorrer dos dias pela frente, né? Na proporção que essa convergência de umidade subir mais um pouco aqui para norte, vai trazer melhores condições de chuvas aqui nessa região, está muito seco, né? Agora a gente chama a atenção aqui novamente ao Rio Grande do Sul. Você vê que nos próximos 15 dias, a chuva que chega no Rio Grande do Sul são chuvas fracas aqui na parte oeste e centro do estado, né? Chover algo aí de 20, 30 milímetros, né? Na parte oeste do estado ali é pouca chuva, 40 milímetros em algumas áreas no máximo. Em 15 dias, isso aí é pouca coisa, né? Uma região que vem sofrendo muito. Ou seja, o Rio Grande do Sul ainda vai continuar com alta irregularidade de chuvas ainda pela frente aí do resto do mês de março, assim como também aqui ao oeste de Santa Catarina, né? Pega um pouco também aqui do Paraná, ainda continuando com essa alta irregularidade nas chuvas. Volta a você aí, Guilherme. Assis, muito boa essas informações para a gente ter essa visão, né, do que vai acontecer nos próximos dias. E agora eu queria trazer a participação do pessoal que está acompanhando a gente, mostrando as perguntas, mostrando essas dúvidas no nosso quadro Como está o Clima aí. Vamos trazer a participação do José Mendes, Assis. Ele é lá de Ibitiara, no centro da Bahia. Ele fala que a região está 60 dias sem chuvas. Quer saber como é que fica essa situação para os próximos dias? Esse centro da Bahia é justamente aquela faixa que você estava mostrando sem chuvas, né? É exatamente a parte central da Bahia aqui, né? É onde realmente está sofrendo muito, né? Na região dele lá já está algo mais ou menos disso mesmo, 2 meses sem chuva, né? As outras regiões ali, algo de 40, 50 dias. Mas vai chegar a chuva para ele lá, não muita coisa, sabe?
porque aqui não pega ainda bem, né? Mas vai dar umas convergências de umidade, vai dar umas convecção. Essa convergência de umidade aqui pegando Pernambuco desce um pouco ainda mais para sul, né? Como está muito seco, ainda não está pegando bem, né? Mas eu creio que vai chegar umas chuvas para ele lá, não muita coisa, né? Mas aí, mais ou menos aí na próxima semana em diante, já chega a umas pancadas de chuvas isoladas para na região de lá. Vamos ver se até o resto do mês aí, não é muita coisa não, até o resto do mês aí chover pelo menos aí uns 40, 50 milímetros na região dele lá. O José Pereira, ele cria gado em Ouricuri, que é no sertão de Pernambuco. Ele fala que a seca está grande, não chove há 70 dias e tem sido uma semana muito seca e muito quente. Áreas de capim já morreram. Ele pergunta o que está acontecendo para essa chuva não chegar lá e e se deve acontecer essas precipitações daqui para frente. É interessante na região dele lá, realmente na região de Urucuri, né? Eu sei onde é mais ou menos lá. E tem ocorrido chuvas ali na parte oeste de Pernambuco, umas pancadas de chuvas isoladas, né? Também ali na parte quase meio norte, ali na divisa com o Ceará, né? A região do Cariri do Ceará tem ocorrido chuvas até de maneira um pouco significativa, né? Mas interessante que não desce para pegar na região dele lá, de Uricuri, né? Tá sempre ficando um buraco. É exatamente devido a essa condição do vórtice pegando aqui na Bahia, e aí pega também ali um pouco ali, pegando a parte meio sul e centro de Pernambuco, né? E aí pega na região dele de Uricuri, deixando sem chuva, né? É tanto que ali no oeste da Paraíba também tem dado chuvas e na região dele não tem dado, né? Mas eu creio que agora também, né, até a partir da próxima semana, essa convergência de umidade ali na borda do vórtice, dando umas convecções, vai pegar para a região dele lá também, dando algumas chuvas, né? Vai dar umas pancadas de chuvas ali, pegando mais um pouco ali para o oeste de Pernambuco e pegando para a região de Uricuri. Isso a partir da próxima semana que deve ocorrer. O Marcelo Bezerra, ele é lá de Guaxupé, no sul de Minas, pergunta do tempo por lá. Sul de Minas já está naquela área que deve voltar a receber essas chuvas, né, Assis? É, exato, a região dele lá, Guaxupé, né? E pode ter aí agora, hoje, né? Hoje para amanhã, já dando um alerta também, umas quedas de granizo isolado. Pode cair granizo, né? Devido às altas temperaturas. E aí está favorecendo as condições de temporais para a região de lá. Deixa eu abrir essa convecção aqui. Você dá um stop aqui, que aqui mostra exatamente isso, né? Essa situação. Estão pegando já para a região ali de Guaxupé. Hoje à tarde pode ter exatamente uns temporais na região dele lá, né? E esses temporais às vezes dão uma chuva curta, né? De curta duração, aquelas pancadas de chuva rápida, mas vem às vezes com queda de granizo. E aí vai continuar depois, no decorrer da semana, essas condições de chuva para a região de lá. Tanto que a gente viu ali nesse mapa aqui, né? Que dá chuvas intensas aqui, pegando exatamente na região também ali de Guaxupé, né? Os próximos 10 dias chover algo mais ou menos de 80 milímetros e depois aumentar mais, né? Depois aumenta mais aí até o final do mês, chegar a algo de 150 milímetros, né? Na região dele lá. Vai dar uma mudança na condição do tempo boa aí a partir desses dias agora, a partir de agora, né? Até o final de semana também, até os próximos 15 dias para a região dele lá. O Rodrigo Carvalho, ele é de Brumado, que é no sudoeste da Bahia. Ele quer saber quando é que volta a chover lá na região, Assis. Brumado, vai ainda ficar até aí na próxima semana, início da próxima semana, vamos dizer mais assim, né? Ainda predomínio de sol, ainda a chuva não está chegando, né? Como vai chegar essa chuva para ir lá aos poucos, né? Umas chuvas isoladas, no decorrer da próxima semana, lá para meados da próxima semana, que começa chegando mais essa chuva para ele lá, mas também ainda não apresenta ser muita chuva, não. Vamos ver se no decorrer dos dias aumenta mais essa convergência de umidade aqui, trazer mais condição de chuva para a região dele lá, para ver se até o final do mês dá uma chover pelo menos aí uns 70 milímetros na região dele lá, viu?
E aí, esses antes da gente entrar aqui com o clima, a gente estava conversando com a Ana Paula Nunes, ela é produtora rural em Boa Esperança do Sul, em São Paulo, fica ali perto de Araraquara, Bauru. Ela estava preocupada com a falta de chuvas para o plantio da segunda safra de milho. Como é que fica os próximos dias lá para essa região? Então, nesse final de semana até aí, o início da próxima semana, né? Ainda para a região dela lá, viu? Ainda somente com algumas chuvas pontuais isoladas, pouca coisa. Só deve aumentar essa chuva para ela lá também, só no decorrer da próxima semana que começa aumentando, né? Você vê que na região dela aqui, até os próximos 10 dias, ó, de chover algo mais ou menos uns 60 milímetros, né? Depois, próximos 10 dias. Depois, se a gente for mais uns 15 dias aí mais para frente, né? Cadê? Não, aqui já está nos 15 dias, aliás, ó. Os 15 dias de chover somente algo aí de uns 60, 70 milímetros para a região dela lá. Essa chuva só começa aumentando aí, só vai aumentar para ela lá no decorrer da próxima semana. Então, não apresenta muita coisa para lá, não. A maior quantidade de chuva deve ser mais na parte norte e oeste de São Paulo, né? Que deve ocorrer mais. O Juliarte Barbosa, ele é lá da região de Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Ele conta que tem sido bastante seco por lá. A última chuva foi em meados de janeiro, calor extremo, não temos água, o meu poço está praticamente seco. Como é que fica essa região de Governador Valadares, Assis? Eu creio que agora começa a mudar também para lá, né? E já a partir desse final de semana, já começa a ter alguma chuva na região dele lá, né? E no decorrer da próxima semana aumentando mais, né? E deve aumentar aí pela chuva, pelo menos aí de uns 70 milímetros no decorrer da próxima semana, e depois até o final do mês, né, aumenta mais um pouco, né, vai aumentando mais ainda, até o dia 28, de chover pelo menos aí algo dos 120, 130 milímetros na região dele lá. Isso aqui para o mês de março, né, já dá mais do que, né, só nesses 15 dias aí, dá mais do que a climatologia de 15 dias, né, essa chuva aí de 120, 130 milímetros. Então começa a dar uma condição da mudança do tempo para ele também lá na região. Um outro produtor que conversou com a gente agora há pouco, Assis, foi o Fábio Caminha. Ele é lá do sul do Mato Grosso do Sul, também estava preocupado com a falta de chuvas para a safrinha de milho. Como é que fica essa região sul do MS? O Mato Grosso do Sul agora vai dar uma melhorada também, né? Tem sido muito irregular a chuva lá também na região dele lá, mas a partir da próxima semana já começa a dar uma melhorada também na região dele lá, né? Principalmente ali a parte meio centro, leste e um pouco a parte norte, né? Na parte sul ainda fica tem chuva, né? Mais de menor intensidade, como também ali na parte oeste, especialmente ali para o lado de Corumbá também ainda com menor intensidade de chuva, mas vai dar uma melhorada mais significativa nas chuvas aí a partir da próxima semana. O Bruno Freitas chegou aqui agora também. Assis, ele é lá de Varginha, em Minas Gerais, quer saber das chuvas para esse final de mês. Varginha vai ter bastante chuva agora também, né? Pode ter uma queda de granizo também aí de hoje para amanhã lá na região dele lá. Vai ter bastante chuva aí nos próximos 15 dias até o final do mês. Volume de chuvas também aí, mais ou menos aí de 120 a 130 milímetros ali na região de Varginha. Deve acontecer aí essas chuvas aí até o final do mês. E outra situação também, nessa gente mostrar aqui nesse mapa agora, cadê? Sobre a situação do El Niño da Laninha, né? A gente vê que teve um aquecimento na parte leste, meio centro do Oceano Pacífico, né? As águas mais quentes, principalmente aqui na costa do Equador, costa da América do Sul, do Equador e do Peru, onde está mais quente, né? Praticamente dando uma condição de El Niño para eles lá. Mas na parte central está a condição de neutralidade, né? Ainda tem um pouco de água fria aqui na parte oeste e na parte meio centro, né? Ficando neutro, né? Nem quente nem frio, né? Então a gente vê que teve o término da laninha, entrou agora novamente aí no período de neutralidade, né? Então a situação neutra que deve continuar pela frente aí pelo menos uns 2 meses, 3 meses essa condição de neutralidade. E essa situação de neutralidade também causa uma certa irregularidade nas chuvas no Rio Grande do Sul, por isso está ruim de chuva lá também. Parte oeste ali de Santa Catarina, com a parte meio sudoeste do Paraná, como a gente viu, né?
exatamente influenciado ainda por essa condição. Volta a O, você, Guilherme. o Ricardo Bueno, Assis, ele quer saber das chuvas para Jaboticabal, no interior de São Paulo. Jaboticabal também continua com chuvas, né? Mas, aliás, vai começar a chover de uma maneira um pouco melhor na próxima semana, mas não indica também ser muita chuva, né? Pelo menos aí até o resto até pelo dia 28, de chover nessa faixa aí de 60 a 70 milímetros na região. O Marcelo Bezerra, se a gente está destacando aqui essas chuvas, né, para esse final de mês, final de fevereiro, ele quer saber se já tem como saber como é que vai ser abril no sul de Minas. Dá para a gente já ter essas perspectivas tão para frente? Já assim, só um minutinho, dê licença aí que eu vou ligar a tomada aqui, que a minha carga do computador está descarregando. Só um minutinho. Fica tranquilo, Assis. A gente já vai voltar com o Francisco de Assis Diniz aqui na nossa previsão do tempo. Ele está trazendo essas expectativas de chuvas para as diferentes regiões do Brasil para os próximos dias. A gente já viu como é que vai ficar a região da Bahia, de Minas Gerais, interior de São Paulo. O Assis trazendo todas essas expectativas. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente de volta para a gente continuar trazendo essas perspectivas. Os próximos 10 dias devem continuar com poucas chuvas em grande parte do Rio Grande do Sul, também numa faixa que pega o estado da Bahia, também o estado de Minas Gerais e vai começando a voltar em outras regiões, começando a voltar no Mato Grosso do Sul, áreas do Paraná. O Assis mostrando todas essas expectativas de chuvas aqui pra gente. Você também pode participar, continue mandando a sua pergunta, a sua região, a sua localidade, que o Assis vai trazer essas expectativas pontuais para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira, dia 13 de março, trazendo essas expectativas, portanto, de clima. Vamos trazendo algumas expectativas, vamos mostrar um pouquinho do que a gente pode esperar do clima, enquanto a gente espera o Assis voltar aqui com a gente. Vamos mostrar alguns alertas. Aqui a gente já tem o Assis de volta. Assis, o Marcelo tinha perguntado sobre abril para o sul de Minas. Então, o mês de abril, sul de Minas, deve contar ainda com boas chuvas, né? Chovendo, vamos dizer assim, em torno da normalidade. Porque esse veranico que está acontecendo agora, né, está terminando, está acabando, né? Como esse veranico está acabando, os ventos rompeu ali o bloqueio ali na Argentina com parte do Rio Grande do Sul, né? E agora empurrou mais o sistema frontal para ficar mais para a região sudeste do Brasil, né? E como ele rompeu, e a gente está vendo ali que não está chegando também até o final do mês quase nada para o Rio Grande do Sul, né? E vai favorecer aí a continuidade, especialmente mais com Minas Gerais pela frente, né? Então indica aí uma condição em que abril ainda de chover em torno da normalidade ali no mês de. Vamos mostrar aqui, né? Está vendo esse mapa agora aí? Estão É a sim. previsão exatamente do mês de abril. Ó. Essa área cinza, a área em cinza, quer dizer que vai chover em torno da climatologia. A área em amarelo, de chover um pouco abaixo da climatologia. A área em azul claro, de chover mais do que o normal, um pouco acima da climatologia, né? Então a gente vê que há uma condição de chover em torno da normalidade, ou seja, a chuva voltando ao normal agora durante essa segunda quinzena de março, até chover mais do que o normal, e depois abril continuando a chuva dentro da normalidade. Então a gente vai ter aí a continuidade da chuva no mês de abril, em grande parte ali de Minas Gerais. O Marcos da Rosa, esse grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas, é lá de Canarana, no Mato Grosso, quer saber os próximos dias lá na região. Canarana a gente vê que tem boas condições de chuvas também, né? Chover aqui mais ou menos, ó, chover algo aí de uns 100 milímetros, por aí assim, né? De 90 a 100 milímetros, né? Na região, nos próximos 15 dias, até o final do mês. Então, chovendo aí em torno da climatologia, né? Na região dele lá tem sido meu termo, né? Às vezes tem um dias com chuva, os dias sem chuva, né? Predomínio de sol, e isso tem dado até um fôlego melhor aí para eles terem colhido melhor lá a safra aí de soja, a safra de soja. Mas pela frente aí indica boas condições de chuva, né? De chover em torno da normalidade também na região,
até o mês de abril também, né? Sem afetar aí a segunda safra da região dele lá. Vou pedir para a gente encerrar, para você voltar naquele mapa lá de abril, que o Jackson Teixeira, ele quer saber para a região de Guanambi, na Bahia, como é que fica essas chuvas para abril, e também o pessoal, essas perguntas sobre abril para a gente olhar lá na Bahia. Pois é, ali na região de Guanambi, né, como é região de Malhada, né, eu creio que agora, a partir da próxima semana, né, começa a ter umas chuvas, e aí normalizando mais até o final do mês e dando continuidade nas chuvas no mês de abril, especialmente a primeira quinzena de abril, ainda com chuva lá na região, de chover em torno da normalidade, né? Então, apesar dessa estiagem toda que existiu na região, né, provavelmente a gente vai ter agora uma certa recuperação, né? E essas chuvas continuando mais no mês de abril, de chover até mais do que o normal do mês de abril, que abril já encerra a chuva lá na região dele lá. Ainda lá em abril, Assis, região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, como é que fica? Região de Ponta Porã ainda vai continuar sofrendo lá também um pouco, né? Porque ainda tem aquela condição da neutralidade do Oceano Pacífico, e vai continuar sofrendo ainda chuvas irregulares na região. Mas vai ter chuva, né? Uns dias com chuva, outros dias sem chuva, podemos ver aqui nos próximos 15 dias, ó, que na região de Ponta Porã, por exemplo, chover nos próximos 15 dias, algo aí de uns 60, 70 milímetros, né? E depois, o mês de abril, depois, se a gente for para o mês de abril, ele deve chover mais ou menos quase já em torno da climatologia. A meu tempo lá, né? Uma parte de chover em torno da climatologia, e se vier mais para leste ali do Mato Grosso, já começa diminuindo mais. Mas eu creio que abril deve chover em torno da climatologia lá na região dele, lá de Ponta Porã. Para a gente passar a régua e encerrar essas participações, Assis, o Lucas é de Coromandel, em Minas Gerais. Ele também pergunta essas condições por lá. Coromandel pode ter umas quedas de granizo agora também nesse final de semana, né? Devido às altas temperaturas na região. A chuva está voltando para lá agora também aos poucos, começando a chover agora. Os próximos 15 dias deve chover bem melhor, né? Aumentando as condições de chuvas. Mas aí chover mais ou menos até o final do mês, algo também aí dos 100 milímetros lá na região dele, lá do Coromandel. E o mês de abril também de chover da climatologia, recuperando mais as chuvas ainda um pouco aí durante o mês de abril lá na região. Assis, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas perspectivas do tempo para os próximos dias. Se você quiser deixar algum destaque final, deixar mais algum recado, pode ficar à vontade. Ok, um abraço aí para todos e até a próxima, hein? Assis, até a próxima. A gente deixa as portas sempre abertas para você voltar aqui e conversar com a gente. Obrigado, até mais. O Francisco de Assis Diniz, meteorologista, consultor em clima, conversou com a gente para mostrar as expectativas de chuva, de tempo, de clima para os próximos dias aqui em várias regiões do Brasil, mostrando essas perspectivas para os próximos 10 dias, próximos 15 dias até o final desse mês de março, e também já trazendo algumas expectativas para o mês de abril para as regiões brasileiras. E aí destaque para continuidade da estiagem no Rio Grande do Sul e naquela faixa que pega a Bahia e o estado de Minas Gerais. Os próximos 10 e 15 dias devem continuar com poucas chuvas nessas regiões. Outras áreas voltando um pouquinho mais de precipitações, como o sul do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, mas ainda assim chuvas menores do que aquelas que os produtores dessas áreas esperariam neste momento. Vamos continuar um pouquinho a nossa programação aqui do tempo, do clima, porque se a gente acha que é só no Brasil que essas condições climáticas estão adversas, outros países também enfrentam essas dificuldades. Vamos trazer informação lá da Indonésia, porque a estação seca deve continuar dentro do que a gente acompanhou no ano passado lá no país e trazer riscos de incêndios florestais para a Indonésia. A agência meteorológica do país informou nessa semana que a expectativa é uma estação seca, assim como a gente acompanhou no ano passado para o país, com altos riscos de incêndios florestais e estiagem em algumas áreas. A estação seca deve começar na maioria das áreas do país em abril e atingir seu pico entre junho e agosto, disse a vice-diretora de climatologia da agência.
A expectativa é que não haja um padrão dominante do El Niño, então a previsão da estação seca deste ano é relativamente dentro da normalidade, tendendo a ser semelhante à de 2024 e não tão seca quanto 2023. A estação seca da Indonésia em 23 foi a mais severa desde 2019, devido ao fenômeno climático El Niño, que durou mais do que o normal e causou uma seca que danificou plantações e agravou incêndios florestais. Inclusive, o Assis acabou de mostrar aqui para a gente essas movimentações das temperaturas do oceano, mostrando que a gente deve começar a entrar num período de normalidade climática, nem El Niño, nem Laninha, como o Assis mostrou aqui para a gente essas expectativas. Vamos agora olhar um pouquinho para alguns alertas importantes aqui para o Brasil, para a gente pensar em clima para os próximos dias, especialmente para esse próximo período. Vamos botar na tela o mapa de avisos do IMET, que a gente consegue ver algumas regiões aqui do Brasil com alertas ligados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Essas áreas em amarelo mostram perigo potencial de chuvas para hoje, essa quinta-feira, dia 13 de março, nessa grande área que pega estados como Amazonas, Pará, Amapá, uma parte do litoral norte do Nordeste, passando por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e entrando para o interior do país, áreas do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, pedaço de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e um pedacinho também de Santa Catarina. Já aquela área em laranja representa um perigo maior do que esse potencial, representa uma zona de perigo, aí pegando estados como Acre, Amazonas, Rondônia e um pedaço leste do Mato Grosso. Essas áreas com alerta de perigo para hoje, quinta-feira, dia 13 de março, no levantamento do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos agora trazer os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostrando o risco hidrológico para algumas áreas do Brasil, mostrando um risco moderado para o estado do Acre, parte de Amazonas, Pará, Maranhão, um pedacinho de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Todas essas áreas pintadas em amarelo aí no mapa que você acompanha na sua tela, mostrando o risco moderado para chuvas nesta quinta-feira, dia 13 de março, de acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, atualizando essas informações aqui para o Brasil. Registrar mais participações aqui, o Marcos da Rosa comentando essa volta das chuvas lá em Canarana, que pode salvar o leite das crianças, mandando seu abraço. O Lucas também agradecendo as informações sobre Coromandel, que essa expectativa de volta de chuvas pode salvar a janela para a safrinha de sorgo, conforme o Lucas destacou aqui para a gente. O Alessandro também tinha mandado a pergunta aqui sobre Jaborandi, Bahia. A gente já tinha encerrado a conversa com a Assis, Alessandro, mas amanhã vai ter previsão do tempo novamente. Eu peço para você acompanhar a gente na sexta-feira a partir das 10 horas. Manda a sua pergunta novamente, que a gente leva para o meteorologista que vai conversar com a gente na sexta-feira para trazer essas informações sobre Jaborandi, lá no estado da Bahia. A gente tentou trazer, então, essas informações de diferentes regiões, mostrando as expectativas para os próximos dias. O Assis destacou essa manutenção da estiagem em estados importantes, estados como o Rio Grande do Sul, partes da Bahia, de Minas Gerais, e a volta das precipitações em outras áreas, que pode ajudar o produtor especialmente olhando para essa segunda safra de milho. A gente acabou de acompanhar aqui na nossa programação o programa Realidades da Safra, que trouxe justamente essa preocupação em muitas regiões para o desenvolvimento da safrinha de milho. Áreas como o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, já apresentando dificuldades de clima para esse milho. O estado do Paraná também já tem essas dificuldades, áreas já começando a sofrer impactos da falta de chuvas, de temperaturas elevadas. Isso já pode trazer perda do potencial produtivo quando a gente pensa na segunda safra de milho em diversas regiões produtoras do Brasil. Mato Grosso, a situação é um pouquinho melhor, mas a preocupação por lá fica por conta da janela de plantio. O Lucas Beber, presidente da ProSoja MT, acabou de conversar com a gente aqui do Notícias Agrícolas, trazendo essas expectativas e que muitas áreas do estado podem reduzir o plantio do milho e apostar mais no gergelim nessa segunda safra, alongando essa janela de plantio. Atitude similar também deve
deve tomar. Ana Paula Nunes, lá de Boa Esperança do Sul, no estado de São Paulo, também participou do Realidades da Safra desta quinta-feira e destacou essa mudança do planejamento do produtor da região, que deve apostar mais no sorgo nessa segunda safra do que no milho, justamente em função desse término de janela e um posicionamento diante dessas condições climáticas que seguem com pouca chuva nessas regiões. Claro, a gente vai seguir acompanhando todo esse desenvolvimento climático aqui na nossa programação do TV Notícias Agrícolas, também no nosso site, nas nossas redes sociais, no Realidades da Safra e também aqui na Previsão do Tempo, trazendo todas essas informações, cruzando essas informações de clima com o desenvolvimento das lavouras, para você que está acompanhando a gente na nossa programação, aqui todos os dias ao vivo no NA, trazendo informações para você, produtor de todas as regiões do Brasil, ao longo da nossa programação. Eu sou o Guilherme Dorigatti, a previsão do tempo de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação do Notícias Agrícolas está de volta. Daqui a pouquinho quem vai assumir a bancada do NA é o Alexander Horta, para conversar com o Wagner Nagzawa. Ele é analista de proteínas animais do Rabobank, vai trazer aquela perspectiva do mercado do boi gordo para vocês que acompanham o Notícias Agrícolas ao vivo. Então daqui a pouquinho tem mais programação para você aqui no TV do NA. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, a gente volta daqui a pouquinho com o Alexander Horta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.